Peço os amados a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Todos acharam? Deixa eu só ligar as luzes aqui. Acredito que agora melhorou, né? Para enxergar a palavra do Senhor. Diz assim o texto: saibam que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afasta-se destes também. Palavra do Senhor, para nós iniciarmos o nosso simpósio. Meus amados, certa vez eu vi que precisamos entender para poder vencer. Se nós não entender, nós não venceremos. Paulo, ao escrever essa carta a Timóteo, ele estava preso. Estava ali já nos seus últimos dias de ministério, podemos dizer assim. E ele vai falar de uma realidade vindoura a ponto de nos assustar. Essa é a realidade que Paulo ele vai desenhar, né? Nos últimos dias, essa seria a realidade. Seria a realidade, o texto que nós lemos. E isso requer discernimento para combater. Isso nos quer discernimento para irmos contra tudo isso. Porque nenhum marinheiro, ele ignora o mar. Nenhum marinheiro vai ignorar o mar. E nenhuma família pode ignorar a geração a qual está vivendo. Não podemos ignorar isso. Não podemos deixar e achar que está tudo bem, tudo normal. Não. O marinheiro ele vai observar como está o mar. A família vai observar a geração e não vai ignorar o que tem se visto. Então Paulo ele começa mostrando o espírito dessa geração. Ele começa trazendo exatamente isso, né? O espírito desta geração. Paulo ele começa dizendo assim: amantes de si mesmo. Amante de si mesmo. Temos vivido um tempo onde as pessoas têm sido amantes de si mesmo. Elas não são apenas, isso não é apenas uma característica. Isso é uma realidade. E eu digo que essa é a raiz de todos os maus. Amante de si mesmo, a idolatria ao eu. A idolatria ao eu. Quando Deus deixa de ocupar o centro da nossa vida, nós colocamos outras pessoas, outras coisas no centro do nosso coração. Não tem como esse espaço ficar vazio. Ou vai ser um, ou vai ser outro. E o problema dos últimos dias não é apenas moral. Eu disse que o problema dos nossos dias é o problema de adoração. Nós temos nos voltado a adorar qualquer outra coisa. Nós temos voltado a adorar ídolos. Nós temos nos voltado a adorar coisas que nós construímos. Nós temos nos voltado a adorar a este mundo e temos deixado de adorar a Deus.
O homem esqueceu de Deus. A raiz de todos os males. Esquecer de Deus. E essa é a realidade da nossa geração. Imagine comigo uma pessoa diante de um espelho e ela para ali diante alguns segundos, diante do espelho para se arrumar. Isso é normal, todos nós fazemos isso, não fazemos? Nós paramos, antes de chegarmos aqui nessa manhã, acredito que todos nós passamos pelo espelho, para ver como estava o cabelo, o visual. Todos nós fazemos isso, isso é normal. Mas imagine alguém que passa o dia inteiro olhando para o espelho. Imagine comigo, você passar o dia inteiro olhando para o espelho. Eu digo que em pouco tempo você deixará de enxergar tudo ao redor e passará a enxergar somente você. Somente você. Você conseguirá enxergar apenas a sua imagem com o passar do tempo. E essa é a geração atual. Nunca houve tantos recursos para olharmos para nós mesmos. A geração do selfie. Nunca houve. A câmera frontal. Nunca houve tantos meios para olhar para nós mesmos, para enxergarmos como nós estamos. Mas quando o homem olha somente para si, quando o homem foca em olhar somente para si, ele deixa de olhar para Deus. Deixa de olhar para Deus. Deixou de olhar para Deus. Se focou tanto na sua imagem, passou tanto tempo olhando para si mesmo, que esqueceu de olhar para o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito, as orientações de Deus, o direcionamento que Deus tem dado. Esqueceu, porque tem olhado somente para você. E isso tem afetado diretamente a família. Nós temos visto quanto isso tem sido prejudicial às famílias. Esse orgulho, esse olhar para o eu, essa idolatria de mim. Tem sido um campo minado dentro das casas, nos lares. Tem sido um campo minado. O marido já não pergunta mais como posso servir a você, minha esposa. Não é isso que acontece mais. A pergunta é essa: o que eu vou receber? O que é que eu vou receber? Eu vou receber. Sabe, a esposa já não pergunta, ao marido, como é que eu posso te honrar? Não acontece mais isso. Ela já começa a olhar para ela mesma, e o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Percebe o que está acontecendo no meio das famílias, no meio das casas? Cada um tem buscado seus próprios interesses. Cada um busca o que deseja. Os filhos deixaram de perguntar: como posso te obedecer, pai? Como eu posso te obedecer melhor? Qual é a direção? Qual é o caminho? E passaram a perguntar: o que isso me oferece? O que isso tem de valor para mim? O que isso é bom para mim? Será que isso me alegra? Será que isso me faz bem? Perceba a cultura do eu. É o marido perguntando o que eu vou receber em troca, é a esposa perguntando o que eu vou ganhar, é os filhos que perguntam o que isso me oferece. Então o ego tem destruído aquilo que o Senhor construiu, o amor em família. O amor. Quem está sentado no trono do seu coração? Quem está sentado no trono do seu lar? Cristo ou o seu ego? Quem está sentado? Cristo ou o seu ego? Eu digo que suas decisões são guiadas pela vontade de Deus, se você estiver voltado para Deus. E suas decisões serão guiadas por você mesmo, se o seu coração estiver voltado para si mesmo. Não tem como. Ou é uma coisa, ou é outra. Então, o tempo a qual nós temos vivido é um tempo onde o eu tem predominado. Onde a idolatria do eu tem falado mais alto. Onde cada um se importa apenas consigo mesmo. Onde cada um se volta para si
e esquece de servir uns aos outros. Perigoso isso? Muito. Muito perigoso. É desse tempo que Paulo está falando. E eu digo que é esse tempo que nós temos vivido. O ego, o orgulho, a prepotência é o que tem dominado os corações. E sabe, quando o eu assume o trono, eu digo que nasce um novo Deus. Toda vez que o meu eu, ele assume o controle, ele assume o trono, um novo Deus surge. E esse Deus se chama prazer. Prazer. É prazer. O prazer acima de Deus. Paulo ele vai continuar no texto, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Meus amados, o problema não é o prazer em si. O problema é transformar o prazer em Deus. Prazer em Deus. Quando o prazer governa a vida, qualquer coisa que exija sacrifício se torna indesejável. Qualquer coisa. Imagine comigo uma criança, se você deixar, ela toma sorvete pela manhã, no café da manhã, sorvete no almoço e sorvete na janta. Não acontece isso? Chocolate pela manhã, chocolate no almoço, chocolate na janta. Lá em casa foram várias as vezes que eu impedi Sophie chupar doce, bala, pirulito, comer salgadinho pela manhã. Vários foram os momentos que foi necessário interferir, foi necessário me colocar diante disso. Sabe por quê? Porque pais responsáveis sabem que aquilo dá prazer imediato, mas não vai fazer bem à saúde. Pais responsáveis sabem disso, que não faz bem. Maturidade é aprender a escolher o que é correto acima daquilo que é agradável. Isso é maturidade. E muitas vezes é isso que tem nos faltado. Essa maturidade para compreender, para aprender a escolher o que é correto acima do que é apenas agradável. Nos falta. Nós temos visto isso de uma forma generalizada. Estamos mais preocupados com aquilo que nos agrada, com aquilo que nos dá prazer. É mais fácil, né? É mais fácil lidarmos com o que é bom para nós. É bem mais fácil. Sabe, casamento exige renúncia. Exige. Nem sempre eu vou fazer aquilo que me agrada. Eu já falei aqui, né, eu gosto de repetir isso. Quando eu casei, eu gostava muito de filme de guerra. Sempre gostei. Eu acho que eu assisti todos os filmes da minha época de guerra. Todos. Mas eu casei com uma pessoa muito paz e amor. Não gostava de filme de guerra. Ela gostava de filmes de romance, livros de romance. Ela sempre gostou dessas coisas. Mas eu me agradava em assistir meus filmes de guerra. Eu achava legal, sabe? Me dava prazer, me fazia vibrar e não sei o quê. Eu achava bonito, não sei o quê. Mas o casamento, ele é feito de renúncia. Ele exige renúncia. E sabe, eu tive que assistir os filmes românticos. Tive que assistir. Ela teve que assistir meus filmes de guerra. Tivemos que assistir. Mas é tão interessante como, com o passar do tempo, algumas coisas vão mudando, né? Hoje já não assiste mais filme de guerra, só filme de romance. É fogo, né? E ela não assiste filme de guerra. Né? Mas é isso, gente. Não é aquilo que me agrada, não é aquilo que me dá prazer, não é aquilo que satisfaz o meu coração. Casamento não é isso. Não é eu. Somos dois. Uma só carne. Né? Uma só carne. Sabe, criar filho exige renúncia. Existe. Temos que deixar muitos projetos, muitos planos que nós
estabelecemos para nossas vidas, exige renúncia. Vai requerer cuidado, atenção dobrada. É interessante isso. Sabe, servir a Deus vai exigir muitas coisas de nós também. Mas a cultura vai dizer assim hoje: se não estiver feliz, se não te faz feliz, abandone. Não é isso que a cultura diz? Se não está te fazendo bem, pare. Perceba que a nossa cultura está colocando o ser humano, está colocando você como o centro de tudo. Pare, desista. Se estiver difícil, desista. Não precisa renunciar às suas vontades, seu gosto. Não precisa. Em prol do seu cônjuge, em prol dos seus filhos, não precisa. Não precisa renunciar a nada para servir a Deus, não precisa. É isso que nós temos visto em nosso tempo. Se de sacrifício, nós muitas vezes procuramos o que é confortável. Mediante sacrifício a ser feito, nós procuramos o que é confortável. Se vai doer, deixa eu ficar por aqui. Se vai contra o que eu quero fazer, deixa eu ficar por aqui. Deixa eu ficar aqui no confortável. Deixa as coisas acontecer. Sabe aquelas pessoas que, mediante situações, preferem se abster, se não enfrentar a confusão? Trazer direcionamento, orientação? É melhor que fique tudo confortável. Fique tudo confortável. O prazer acima de Deus. Erros acontecendo, e nós, para não cairmos em confronto, nós preferimos passar a mão na cabeça, deixar as coisas do jeito que está, porque fica mais confortável. Não é assim que acontece? Os filhos desobedecem, os pais vão lá, passam a mão na cabeça, porque não querem ver conflitos em casa. Irmãos que estão brigando e os pais não se posicionam, porque não querem ver conflito na casa. Porque preferem conforto. Marido que já não entende com a mulher, mulher que não entende com o marido, mas ninguém se posiciona para conversar, para dialogar, para ceder, porque não quer. Prefere o conforto. Né? O prazer acima daquilo que o Senhor estabeleceu. Prazer acima do que o Senhor estabeleceu, né? Eu pergunto para você: você ama mais a Deus ou você ama o conforto? Quem você ama mais? A Deus ou o conforto? Você está disposto a permanecer fiel quando obedecer custa caro? Você está disposto? Ou você só segue a Cristo enquanto tudo está fácil? Quando as coisas ficam difíceis, você... Espera aí, Senhor, agora é comigo. E aí? Mas o negócio fica ainda mais difícil. Quando o prazer se torna a autoridade máxima na nossa vida, surge um outro problema. Tudo aquilo que produz satisfação, passamos a considerar legítimo. Esse é um outro problema. Nós começamos a normalizar o pecado. Normalizamos. Paulo, ele descreve uma sociedade onde a consciência foi tomada pela insensibilidade. O pecado deixou de ser lamentado, né? E passa a ser celebrado. A verdade deixa de ser absoluta e passa a ser a negociável. Esse é o contexto. Mediante fazermos o prazer o nosso Deus, nós somos levados a legitimar os nossos erros. Não nos lamentamos mais, pelo contrário, celebramos. A verdade deixa de ser absoluta e passa a ser relativa. Passa a ser relativa. O que é bom para um pode ser que não seja bom para outro, e vice-versa, né? Nós passamos a tratar o pecado dessa forma.
Sabe, certa vez eu vi uma ilustração que eu gosto muito. A pessoa, ela se muda para um determinado bairro, para uma determinada rua, e essa rua era cortada por uma ferrovia. E aí essa pessoa passa a morar naquela casa, e ali, quando o trem passava, o barulho era tremendo, fazia a casa vibrar, e aquilo incomodava muito. Sabe, tirava aquela pessoa do sério. Mas ela perseverou ali naquele lugar. Ela perseverou. Com o passar do tempo, o metrô passava e ela nem escutava mais. Nem escutava mais. Sabe, o barulho que fazia era imperceptível. Era imperceptível. E sabe por que isso aconteceu? Porque ela se acostumou. Eu digo que acontece a mesma coisa conosco em relação ao pecado. Nós nos acostumamos com ele. Tanto legitimá-lo, nós nos acostumamos. Então aquilo que era, não pode, deixa. Aquilo que nós falávamos, não foi assim que nós aprendemos, deixa a nova geração. Aquilo que causava barulho, hoje em dia, nem escutamos. Normalizamos o pecado. Aquilo que produzia vergonha, em muitas circunstâncias hoje, tem promovido aplausos, né? Era vergonhoso algumas situações para o nosso tempo. Hoje é aplaudido de pé. Essa é a situação. Sabe, eu cresci na igreja, eu vi muita coisa acontecer. Sabe, eu já estou aí com meus 36 anos de caminhada cristã. Eu vi coisas que sempre foram consideradas pecados e hoje se tira como normais. Eu vi reverência que se tinha e hoje deixou de existir. Eu vi compromissos que se era colocado que hoje já não se tem mais. Normalizou. Normalizou não conduzir sua família mais mediante aquilo que o Senhor estabeleceu. Normalizou não sentarem mais para tomar café, almoçar, jantar. Normalizou não orar antes das refeições. Normalizou cada um chegar a hora que quer, ir para onde quer e fazer o que quer. Normalizou. Muitas coisas se normalizou. Coisas que destrói, coisas que não aproxima, coisa que afasta, que está sendo normal. Famílias começaram a se distanciar, um vai para um canto, um vai para outro. Cada um cuida dos seus interesses, filhos cuidam dos seus interesses. Não é mais o interesse de todo, não é o interesse da casa, agora é o interesse de cada um. É o interesse de cada um. Eu sei o que é melhor. Eu sei. Normalizou muita coisa dessas últimas décadas, né? Nesses últimos anos. Normalizou. Perceba o quanto o campo a qual nós estamos pisando é minado. Perceberam? A cultura do eu, a idolatria do eu, o prazer se tornando um Deus. Mediante isso, normalizamos o pecado. Essa é a realidade. E só até aqui, até onde nós chegamos, nós podemos até pensar, pastor, o que fazer diante de tudo isso? O que fazer? Sabe, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Paulo ele não fala apenas da sociedade como si, ele não fala apenas da cultura, ele fala de algo muito próximo de nós. Muito próximo. Eu li esses dias que o problema não ficou do lado de fora. Ele atravessou as portas da nossa casa. E foi exatamente o que aconteceu. Sabe, Paulo aqui nesse primeiro momento estava falando da realidade de mundo. Mas nesse segundo momento vai adentrar as portas dos nossos lares, das nossas casas, das nossas igrejas. E aí começou uma crise no meio da família. Mediante tudo isso. Mas nós não estamos isentos do que está acontecendo lá fora. Não estamos isentos.
Muitas vezes nós queremos seguir, caminhar, separando as coisas. Mas nós não estamos isentos do nosso tempo, das circunstâncias do nosso tempo. Não estamos. Então, mediante isso, essa situação adentrou portas, adentrou as casas. E aí começou uma crise espiritual no meio das famílias. Uma crise muito grande no meio das famílias. Sabe, surgiu uma certa palavra que é muito usada em nosso tempo, uma aparência. Famílias de aparências. Famílias de aparência. Aparência sem transformação. Paulo vai dizer isso no texto, né? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Em outras traduções, nós vamos encontrar negando a transformação. Nega. São pessoas religiosas, famílias religiosas, conhecem a linguagem da fé, é irmão, é irmã. Conhece essa linguagem, mas não conhece a intimidade com Deus. Não conhece. Não conhece a intimidade com Deus. É como um celular que pode ser moderno, um celular de última geração, um celular bonito, impecável por fora, mas se estiver sem bateria, não funciona. Pode ser. Não funciona se não tiver a bateria. Existem famílias que possuem Bíblias e diversas Bíblias em sua casa. Existem famílias que frequentam cultos, participam de eventos, mas perderam a vida devocional no seu lar, perderam a intimidade com Deus. Veja a crise a qual nós nos encontramos em nossos lares. O mundo, mediante a idolatria do eu, isso adentra as nossas casas, passamos a viver de forma aparente, valorizamos a aparência, e assim nós estamos vivendo. E sabe, se tirarmos a aparência religiosa da nossa vida, o que é que sobra? O que é que sobra? Se tirarmos a aparência, o que é que vai ficar? O que é que fica? Será que é o Espírito, é a transformação que Deus promoveu em nós? Será que é isso que vai predominar? Meus amados, tem muitas famílias que conhecem a Deus apenas por tradição. E ser crente hoje é algo bonito. Faz parte da tradição, de uma tradição familiar. Meu pai é, minha mãe era e eu também sou. Faz parte de uma tradição. Você conhece a Deus pela tradição, ou você conhece a Deus mediante experimentá-lo todos os dias da sua vida? Todos os dias da sua vida. Perceba a confusão que está acontecendo nos lares. Que as pessoas estão se conformando com isso. Sabe, é cada vez menos o número de famílias que se achegam para ser aconselhada, ser orientada. É cada vez menos o número de esposas que procuram ajudas, maridos que procuram ajuda, que filhos procuram ajuda. É cada vez menos. E muitas vezes nós deparamos com as famílias e achamos que está tudo bem. Está tudo bem, pastor. Está tudo bem. Está tudo nos conformes. Está todo mundo na igreja. Está todo mundo. Nós nos acostumamos a viver com aparência, sem a devida transformação. Nós acostumamos. Mas o que leva uma família a chegar a isso? O que leva uma família a chegar a isso? Eu digo que o altar foi abandonado. O altar do Senhor foi abandonado. Eu li em um livro certa vez que o inimigo não precisa retirar a Bíblia da sua casa. Basta mantê-la fechada. Basta manter a Bíblia fechada. Ah, pastor, tem Bíblia na minha casa. Amém, mas como é que ela está? Fechada, pastor. Fechada. É isso que o inimigo quer.
Todos nós hoje temos Bíblias em casa, todos. Se você não tiver física, todo mundo tem um celular, tem lá no celular a Bíblia. Todos nós temos. Mas como é que está a sua Bíblia na sua casa? Sabe, o diabo ele não precisa destruir a família. Basta enfraquecer a vida espiritual da família. Basta isso. A vida espiritual da família. Uma fogueira apagada, ela não aquece ninguém. Ela pode ter lenha, pode ter estrutura, mas sem fogo não há calor. Não tem calor. Quantos não são os lares que a oração desapareceu? Quantos não são os lares que já não se ora mais, não se coloca mais em oração? Quantos são os lares que a palavra deixou de ser lida? Está todo mundo preocupado com tantas coisas, né? Trabalho, boletos e tantas outras coisas. Preocupadas. Esqueceram de orar, esqueceram de ler a Bíblia. Quantos são os cultos domésticos que desapareceram? Quantos não são? Ambiente espiritual da casa, a qual já foi mudado. Quantos? O altar foi abandonado. Quando foi que a última vez que sua família orou juntas? Quando foi a última vez que seus filhos ouviram lendo a Bíblia? Como é que está o altar ao Senhor na sua casa? Está aceso ou apagado? Pastor, está difícil a situação lá em casa. O contexto está difícil. Pastor, o negócio está perdido. Não tem, pastor. O mundo já é do maligno. O mundo, sabe, está perdido, né? O contexto ao qual nós vivemos é muito difícil, né? Sabe, isso já adentrou a minha casa. Chegou uma situação que já não tem mais controle. Está perdido, pastor. Não tem mais o que ser feito. Eu digo que Deus nunca revela a escuridão para produzir desespero. Ele revela a escuridão para que seu povo acenda a luz. É por isso. Deus nunca revela a escuridão para produzir desespero. Ele revela a escuridão para que o seu povo acenda a luz. Quando você chega em casa à noite, o que é que você faz? Acende a luz. O negócio está feio, está escuro, ninguém enxerga nada, né? Ninguém enxerga nada. Muitas vezes nós estamos na estrada, né, e vai escurecendo, a vista começa a ficar embaçada, já não consegue enxergar mais. Você vai lá e acende o farol, coloca o farol alto, para que você consiga enxergar. Então, meus amados, a revelação mediante as circunstâncias, tudo que nós estamos a ouvir nessa manhã, não é para desespero. É para nós acendermos a luz. Acendermos a luz. E como fazemos isso, pastor? Discernindo os tempos. Precisamos discernir o tempo. Precisamos. E como é que nós discernimos o tempo? Como é que nós entendemos o tempo a qual nós estamos vivendo? Pela palavra. A Bíblia. É pela Bíblia que nós discernimos o tempo. É a Bíblia que vai nos mostrar como devemos viver nesse tempo. É a Bíblia que vai nos dar as orientações necessárias para este tempo. E a Bíblia não é apenas informação, é luz de Deus para nós. É luz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Bíblia, né? Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, ela interpreta essa realidade da luz de Deus para cada um de nós. É como um navio em meio à tempestade, a qual depende de uma bússola. Depende da bússola para poder achar a sua rota, né?
Sabe, é como um avião mediante as suas viagens, o qual não consegue ver nada lá de cima, apenas marcadores, apenas instrumentos ali mostrando se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele permanece em frente, se ele sobe mais, se ele desce. Instrumentos. E eu digo que quanto pior a tempestade, mais importantes são esses instrumentos. Quanto mais feio está a situação, mais do que nunca nos tornamos dependentes desse instrumento. Assim, somos nós mediante a palavra de Deus. O tempo está difícil, pastor. Voltemos para a palavra. As noites estão escuras. Voltemos para a palavra. As circunstâncias estão difíceis. Voltemos para a palavra. Meus amados, quanto mais o mundo fica confuso, mais do que nunca será necessário voltar para a palavra. Mais do que nunca. Mas o que é que nós temos visto nas últimas décadas é um afastamento da palavra. As pessoas não querem. Eu já conheço. Eu não preciso. E aí nós temos visto o que tem acontecido em nosso tempo. Ah, pastor, eu cresci na igreja. Eu já li a Bíblia 50 vezes. 50 vezes. Mas tem vivenciado situações onde as luzes estão apagadas. Todos os dias precisamos voltar para a palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola. Ela é a nossa direção. Não podemos construir família sobre nossa opinião. Sabe, quando eu ia casar, minha mãe me deu um checklist de como eu devia ser no meu casamento. Tá certo? Minha mãe fez uma receita de bolo para mim. Não, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Se sua esposa não quiser, assim, assim, assado, não faça. Deu uma receita. Sabe, muitas coisas ali são úteis até hoje. Mas alguns pontos foram contra aquilo que o Senhor deixou em sua palavra. São contra. Foi contra. Foram contra o que o Senhor deixou. E eu fiquei, era mais vantajoso eu ficar mediante o que minha mãe colocou, seria mais agradável para mim. Mas eu entendi que a minha casa não estava construída sobre opiniões. Ela precisava ser construída mediante a rocha, a palavra de Deus. Opiniões nós vamos ouvir, conselhos nós receberemos, mas eu preciso olhar para a palavra de Deus. É isso que o Senhor determina? É isso que o Senhor quer para o meu casamento? É isso que o Senhor quer para a minha família? É isso? Então, não se constrói família com opiniões. Precisamos construir nossos lares sobre os princípios da palavra de Deus. E aí eu pergunto, quem é que tem dado a última palavra dentro da sua casa? Ah, pastor, é minha esposa que dá a última palavra. Ah, pastor, sou eu. É meus filhos. A última palavra é de Deus. É Ele que determina. É Ele que determina. Não é a cultura que determina, não é as redes sociais, é a palavra de Deus que determina. Goste você ou não. É a palavra de Deus. Por isso precisamos meditar nela de dia e de noite. Dia e noite. Então, meus amados, o tempo é difícil. É muito difícil. Geração egoísta. Prazer acima de Deus. Religiosidade sem transformação. A qual tem gerado crise no meio das famílias. Mas Deus continua sendo Deus. E a palavra do Senhor continua sendo a palavra dele. O Evangelho continua transformando. E essa mensagem continua sendo luz para esse mundo. Nada mudou. O terreno é minado? É. Mas Deus continua sendo Deus. A situação é complicada? É. Mas Deus continua sendo Deus.
precisamos ter ciência, entender o tempo a qual nós estamos vivendo. Não é um tempo fácil, mais do que nunca vai requerer de mim e de você. Minha mãe, muitas vezes eu sento e vou lá na casa da minha mãe e ela fala: rapaz, o tempo hoje estão mais difíceis. Eu acho que vocês já ouviram isso também. Pastor, parece que os tempos estão mais difíceis. E realmente estão. Antes era mais fácil as coisas, está se tornando mais difícil. Mas que possamos nos voltar para o Senhor, que possamos ser fortalecidos todos os dias pelo Senhor, para continuarmos perseverando até a volta dele, para que possamos apresentar a nossa família ao Senhor de forma pura, limpa, imaculada, a nossa casa apresentada ao Senhor. Vai ser fácil? Não vai. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele sabe que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E nós somos chamados, enviados a este mundo. Nós estamos no mundo. A nossa caminhada será fácil? Não será. Mas em Cristo, nós somos mais que vitoriosos. Então, meus amados, tendo entendido o tempo a qual nós temos vivido, eu convido os amados a curvar a sua cabeça. E nesse momento nós orarmos ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos, você se colocasse diante do Senhor nesse momento, mediante tudo que você ouviu, mediante a realidade a qual nós temos vivido. Que você possa clamar ao Senhor mediante a sua situação. Deus querido Pai, soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, Pai, por tua palavra para conosco, Pai. O que seria de nós se não fosse a tua palavra, Pai? Pai, os dias são difíceis, os tempos são difíceis, Pai, mas o Senhor prometeu em tua palavra estar com cada um de nós, estar conosco, Pai. E nós cremos nisso mediante olharmos para a tua palavra, Pai. Pai, não nos deixa ser contaminado por essa geração, não nos deixa ser contaminados por esse mundo, Pai, a qual tem pregado, Pai, uma idolatria para o seu eu, a qual tem se voltado para os seus próprios interesses, o qual tem feito muitas pessoas, Pai, olhar somente para si mesmo. Não nos deixa, Pai, ser influenciado, Pai. Pai, não nos deixa, Pai, que essa cultura dessa geração adentre os nossos lares, criando confusão, Pai. Não permite, Senhor, que nós possamos estar tendo discernimento da parte do Senhor. Que possamos, mediante as circunstâncias, nos voltar para a tua palavra. Que possamos, Pai, mediante a tua palavra, vivê-la, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Porque nós entendemos, Pai, que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, Pai. Então, Pai, aonde tiver escuridão nessa manhã, Pai, que luzes possam ser acesas, Pai. Aonde tiver Bíblias fechadas, Pai, Bíblias possam ser abertas, Pai. Aonde tiverem lares, Pai, passando por situações adversas, Pai, que a tua paz possa reinar, Pai. É isso que te peço, Senhor, nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus.